Durante os 3 dias de trevas, eu posso olhar para fora da janela, eu posso abrir a porta para alguém que está vindo. O que dizem as profecias? Qual que é uma boa atitude? Eu posso abrir a porta? E se eu estiver no trabalho? Muita gente está perguntando isso e nós vamos tratar sobre isso hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins. Seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Eu tenho recebido realmente muitas perguntas sobre a profecia dos 3 dias de trevas. Eu vou deixar no final do vídeo um link que tem uma playlist com vários vídeos que nós fizemos sobre o assunto. Hoje eu queria apenas tratar dessas dúvidas. A primeira dúvida é sobre a questão da vela. A segunda dúvida é a questão de se eu devo abrir ou não as portas, como é, que profecia que diz isso, certo? E uma outra mais conselhos, ou enfim, sugestões para a questão dos 3 dias de trevas. Os 3 dias de trevas, eles se inserem, de acordo com a maioria das profecias, num grande castigo que está para vir pelos pecados da humanidade. A humanidade hoje chegou a um ponto que não só peca, mas glorifica o pecado como se fosse virtude. Isso é um pecado ainda muito maior, certo? Uma coisa é a pessoa, por exemplo, pecar contra a castidade, já é ruim o suficiente. Mas quando ela começa a dizer que a impureza, que a imoralidade é a virtude, que a ideologia de gênero, por exemplo, deve ser a coisa que deve ser glorificada, quando chega a esse ponto e figuras que deveriam defender a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, figuras dentro da igreja que começam a abraçar o pecado como se fosse virtude, é que nós chegamos a um grau inimaginável. Portanto, aqui é o início de uma resposta, certo? Os 3 dias de trevas não é o seguinte, que... Vou dar um exemplo, né? Só para ficar fácil de entender. Não é que Deus, nosso Senhor, ele chega e diz o seguinte, bom, agora eu vou apagar a luz, ninguém vai ver nada, acabou. Não. Os 3 dias de trevas, o grande castigo, tudo que está anunciado, né, ao que tudo indica, como já conversamos ontem, para a nossa época, isso não é uma cena de filme. Deus, nosso Senhor, diz a Sagrada Escritura, ele faz tudo com conta, peso e medida. Portanto, não só o mundo terá toda a medida necessária de castigo e de correção, mas cada uma das criaturas. Deus não é como nós, que se a gente tiver que atender 5 pessoas ao mesmo tempo, a gente já fica super agitado, porque não tem capacidade de atender muita gente ao mesmo tempo, não é? Nós temos um limite. Agora, Deus, nosso Senhor, não tem esse limite. Certo? Nossa Senhora, que está na glória do céu, não tem esse limite. Eles atendem a cada um de nós como se só cada um de nós existisse. E, portanto, o castigo e a misericórdia são dados sempre na proporção de cada um. É por isso que, para se preparar para a morte, para o momento da morte, para se preparar para esses castigos, caso eles venham em nossa vida, e ao que tudo indica, está para acontecer em nossa época, mais ano, menos ano, é o que tudo indica que está para acontecer. Em todo caso, o castigo vem para nós na medida correta, na medida justa, e se nós procuramos a misericórdia de Deus, procuramos o arrependimento, procuramos seguir os conselhos dele, procuramos vencer os nossos defeitos, a misericórdia de Deus, num momento mesmo de castigo, será, né, proporcional a nós. Então, qual que é a questão dos 3 dias de trevas? Muita gente diz, e de fato circula muita coisa, por tudo que eu consegui até agora pesquisar, e eu estou continuando a estudar o assunto, por tudo que eu já pude ver até o momento, eu não achei ainda uma profecia, seja do Padre Pio, seja de Ana Maria Taide, seja de outros santos, que falem especificamente não abra a porta para quem chegar. Mas eu já ouvi isso, e pode ser que venha de uma profecia fidedigna, digna de crédito. Pode ser. Se alguém sabe a fonte exata, por favor me diga, eu ainda não achei. Se eu achar, eu vou dizer aqui no canal nas nossas conversas, não é de segunda a sexta. Agora, o que eu sim achei, esse de Marie-Julie Jahenny e de outros que dizem, durante os 3 dias de trevas,
Se você estiver dentro de casa, não olhe para a rua, não feche a cortina, não fique olhando para fora, porque será um momento em que a justiça de Deus, né, eliminará os iníquos que não querem fazer penitência, que não querem se converter. Segundo Marie-Julie Jahenny, como nós vimos, né, aparecerá a lua vestida de sangue e outros fenômenos no ar que não convém que os bons fiquem olhando, porque será a hora de uma tal cólera de Deus que aqueles que virem por curiosidade esses fenômenos, né, cairão no mesmo momento, etc. Tem várias profecias que dizem isso. Então, isso sim eu vi. A questão de não ficar olhando para a janela. Aí várias pessoas me perguntaram, e com razão, mas o que acontece se eu, nos 3 dias de trevas, eu estiver no trabalho, ou se meu filho estiver na escola, ou se meu parente estiver? Algumas pessoas dizem que eu não devo abrir a porta se eles chegarem. Ora, eu vou dizer, certo, de acordo com o que eu pude ver, eu cheguei à conclusão que eu vou dizer agora. Então, se eu estiver, certo, a não ser que alguém me mostre uma fonte realmente fidedigna que diga o contrário. E se acontecer, eu vou dizer aqui no canal. Mas caso isso não venha, não chegue às mãos de uma fonte confiável, o que eu faria sabendo do que eu sei agora? Certo? O que eu faria? Se a pessoa chegasse, batesse na porta, deixa eu entrar, eu, por exemplo, faria uma coisa que alguém sugeriu nos comentários. Tá bem, recita comigo antes. Augusta, rainha dos céus e soberana dos anjos, vós que desde o primeiro instante recebeste de Deus a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Então, rezar a oração, pedir que a pessoa recite. Eu vou dizer, mas isso é ridículo. Bom, no momento tão extraordinário de, ao meio-dia, fazer trevas totais, é um momento de medidas extraordinárias. Então, antes de eu deixar uma pessoa que é o meu parente, etc., entrar, já que existem essas profecias, etc., fazê-lo rezar e deixá-lo entrar. É o que eu faria nessa situação, certo? Agora, mais importante que isso, eu saber que se eu procuro seguir a fé, se eu procuro me unir aos santos anjos, se eu procuro ter devoção a Nossa Senhora, rezar, frequentar os sacramentos, ou seja, eu faço aquilo que está ao meu alcance fazer hoje, não na hora, hoje, agora, a partir de agora, Deus Nosso Senhor deixará acontecer comigo aquilo que está na medida do que eu devo sofrer ou do que eu devo ficar com aquela aflição de não saber o que vai acontecer para a minha própria correção ou para que eu sofra pelo bem dos outros. Mas se eu agora procuro seguir a Deus Nosso Senhor, Ele só deixará acontecer aquilo que será para o meu melhor bem. Mas e se o meu parente estiver não sei aonde? Confie em Nossa Senhora, confie nos santos anjos, peça, reze para que ele consiga, não é, se livrar de uma situação difícil naquele momento. Talvez não esteja comigo em casa, mas eu ofereço essa aflição. Se eu fiz minha parte, eu ofereço essa aflição e confio em Deus. Porque se Ele pode produzir castigos tremendos, Ele também tem a medida certa para cada pessoa. Como eu disse outro dia, ouvi um dia desses um conselho interessante, o principal é nós estarmos continuamente nos preparando para a hora de Deus para nós, que é a hora da morte. Se nós estivermos preparados para isso, os 3 dias de trevas poderão ser terríveis. Mas se nós, repito, se nós agora temos essa união com os santos anjos, se nós levamos a sério os anúncios de Nossa Senhora, por exemplo, em Fátima ou La Salette, se nós procuramos converter, alertar os outros, o que acontece? Nós estamos do lado de Nossa Senhora, nós estamos do lado dos santos anjos e é evidente que eles, se nós nos preparamos agora, nos ajudarão nesse momento. Quer uma prova disso? É a própria profecia que nós já lemos outro dia, de Marie-Julie Jahenny, que diz que as velas bentas, e daqui a pouquinho vou tirar algumas dúvidas sobre as velas, é que as velas bentas na casa de gente, que a família inteira não está nem aí para a religião, para os bons costumes, para os mandamentos, por mais que eles tenham, por algum motivo, tenham lá a vela benta, a vela não vai acender. De outro lado, quem tiver a vela benta, a vela se acenderá, né, e durará todo o tempo necessário. E essa vela, inclusive, iluminará e protegerá a família, assim como no Antigo Testamento, as famílias tementes a Deus do povo hebreu que estava sendo perseguido no Egito
foi poupada do anjo exterminador que passou. Né? Então, o principal não é o momento dos 3 dias de trevas, o principal é agora. Porque qualquer um de nós pode ser que daqui 10 minutos aconteça alguma coisa e eu morra. Eu estou preparado para me apresentar diante de Deus? Eu estou me preparando, pelo menos? Então, essa é a pergunta principal. Se eu estou preparando assim, eu estarei preparado. Eu devo confiar em Nossa Senhora e não nos meus meios. Eu vou estocar comida, eu vou fazer não sei o quê. Você pode até fazer. Mas não colocar nisso a confiança principal. Não colocar nisso a confiança. A confiança é em Nossa Senhora, é nos santos anjos e na prática das virtudes que me unem a eles. Eu não sei se esse ponto está claro. É importantíssimo, porque senão a gente vive de aflição. Cada profecia que vem a gente fica aflito. Não pode ser assim. Nós devemos tomar em consideração. Elas nos ajudam a nos lembrar das verdades eternas. Certo? Pelo menos para mim me faz bem às vezes reler essas profecias, porque ajudam na prática da virtude e na preparação. Agora, a aflição demasiada com o momento em que virá não é boa. Certo? Deve ser um bom equilíbrio entre o temor de Deus, porque o temor de Deus é o início da sabedoria, mas também uma confiança ilimitada na bondade de Nossa Senhora, na proteção do meu anjo da guarda. E o temor de Deus me faz ter o medo de perder a amizade dele. Né? Então a gente vê esse equilíbrio católico é importantíssimo. Sobre a questão da vela, Dona Aparecida pergunta o seguinte: eu tenho uma dúvida e gostaria, se possível, que o senhor me esclarecesse. Estou acompanhando um retiro quaresmal às 4 horas da manhã, rezando o rosário. Excelente, muito bom. E também tem a presença de padres, mas é pela televisão ou pelo YouTube. Bom, no final o padre abençoa água e objetos. A bênção através da internet é válida? A resposta é muito simples. Não é válida como bênção. Então, se eu coloco uma vela e o padre benze e minha vela está em frente à tela do computador, a vela não fica benta, não fica um sacramental por causa disso. Certo? Existem muitas razões para isso, mas o fato é que não. É uma oração, não é uma oração. Eu posso fazer uma oração aqui, você me acompanha pela internet, mas a bênção não se comunica através de um vídeo. Certo? O sacramental Santa Igreja, a igreja é uma instituição visível, certo? E o ministro de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele opera o sacramento no lugar, certo? No lugar. Então é no lugar que a bênção da vela é válida, não por internet, certo? Então não é necessariamente uma coisa ruim, não estou dizendo que é uma coisa ruim, mas a vela não fica benta. Certo? Se alguém tem um argumento muito forte contra isso, por favor me diga. Mas por tudo que eu pude estudar, por tudo que eu pude pesquisar, não é válido enquanto bênçãos, a vela não se transforma num sacramental. Certo? Vale como uma oração, mas não como uma bênção. Certo? Bom, várias pessoas pedindo esclarecimentos que eu já dei. Sr. Gilson Gomes faz uma pergunta interessante. A gente fica afoito com esses 3 dias de trevas e corremos para comprar velas para mandar benzê-las. Não sabemos quando irá acontecer isso. Talvez seja daqui 10, 50, 100, 500 ou mais anos. Possivelmente nem estaremos aqui. Ou sim. Se de fato ainda teremos longos anos com essa maldita revolução pré-anticristo, estamos fritos, pois eu mesmo já não consigo suportar mais essas hipocrisias desses comunistas, toda essa perseguição contra a fé, a família, a moral, os bons costumes, toda essa inversão de valores. O que é bom sendo colocado como mal, o que é mal sendo colocado como bom. Falo mais. Perversões de crianças, aborto, corrupção, criminalidade triplicando. Vemos gente defendendo e soltando criminosos, acusando e prendendo inocentes. Imagine então quando estivermos no ápice da grande tribulação, meu Deus. É de doer o coração e a alma. Quem irá perseverar e sobreviver até o fim? Nós apegamos com Deus e Nossa Senhora para perseverarmos e passarmos por isso tudo com uma fé inabalável. Quer dizer, é uma pergunta que já tem o elemento da resposta. Merecemos tudo isso e muito mais por causa de nossos pecados contra Nosso Senhor, mas tudo isso pode ser mitigado pela oração, sacrifícios e penitência. Muito bom comentário, Sr. Gilson. Eu só tenho uma coisa a dizer para realçar algo que o senhor mesmo disse aqui. É que nós não podemos nos colocar como centro. O senhor disse, eu apenas estou realçando isso. O centro é Nosso Senhor.
Então a gente diz, mas eu não aguento mais. Claro, a gente pode pedir forças. Mas o centro dos acontecimentos não é o homem. É Deus Nosso Senhor, a glória dele. E nós devemos, ao mesmo tempo, pedir que ele abrevie os dias, né, que venha logo esse castigo, essa regeneração, mas, sobretudo, contemplar esse espetáculo que tem um lado grandioso, que é Deus, na sua espera misteriosa, que quando vier para castigar, ele virá com uma majestade terrível. Eu devo adorar esse desígnio de Deus e, ao mesmo tempo, fazer reparação, porque ele é o centro e não nós. Então, novamente, é esse equilíbrio católico. E, por fim, a questão da vela. Gostaria de saber onde posso encontrar essa vela de cera de abelha, etc. Eu já fiz uma explicação sobre a questão da vela benta. Também está na playlist que eu vou colocar aqui no fim do vídeo. Agora, eu recebi um comentário muito bem feito do senhor Tadeu, de Barueri. Eu o conheço muito bem, o saúdo aqui, se ele estiver me assistindo. E ele conviveu durante muitos anos com o Monsenhor José Luiz Vilac, um excelente sacerdote da Santa Igreja. E ele faz algumas observações com relação à vela benta que gostaria de compartilhar com todos vocês, porque eu achei muito bem ponderado o que ele diz. Ele diz, Salve Maria, 2 itens. Primeiro, o padre pode benzer as velas em qualquer dia do ano, embora sendo costume benzê-las no dia de Nossa Senhora das Candeias. O padre Royce deixa claro isto em seu curso de liturgia. Isso é interessante, eu não sabia. Eu já vou fazer um comentário sobre isso daqui a pouco. Segundo ponto que ele diz, a vela de cera de abelha. Uma vez o Monsenhor quis saber se de fato usavam cera de abelha para fabricar as velas no Brasil. Fui em 2 fábricas, a Santa Rita, que era de leigos, e a São Judas Tadeu, na época, que era dirigida por um padre. Nenhuma delas usavam cera de abelha. Outras pessoas procuram em outras fábricas e tiveram as mesmas respostas. Como é disciplina, há um princípio da moral que diz, em casos semelhantes, a Igreja supre. De fato, a gente deve procurar seguir todo o regulamento, a disciplina e tudo mais, mas neste caso, a Igreja, a bênção da Igreja supre, né, a falta. Porque não pode ser que uma pessoa, por falta de ter condições de comprar uma cera de abelha, por causa disso Deus então vai castigar, porque não é assim. A gente deve procurar seguir aquilo que está que é o correto fazer, normalmente falando, mas em ocasiões em que a gente não pode, a Igreja supre. Houve uma época que na fazenda, as senhoras que acompanhavam e continuam tendo Nossa Senhora das Lágrimas na fazenda no Paraná, elas faziam velas com a porcentagem de cera de abelha exigida para a missa. Há tanto tempos atrás não se encontrava, imagino que atualmente também não. Enfim, diz aqui, existe uma vela de cera de abelha vendida em casas de rituais satânicos, digamos assim, e é perigoso as pessoas comprarem nessas casas, é claro. Então aqui fica uma ponderação que eu acho bem interessante. Então, resumindo tudo, devo abrir ou não devo abrir a porta? Eu digo, use devoção a Nossa Senhora e use o bom senso. A não ser, repito, que alguém me venha com o documento e eu apresento aqui. Mas o que eu faria agora seria isso. Segunda coisa, a vela de preferência de abelha, pelo menos numa proporção, mas se a pessoa não encontra, uma busca razoável, mas a pessoa não encontra, tem a vela benta, mesmo que não tenha cera de abelha. E outra coisa, a questão de Nossa Senhora das Candeias. Pode ser, em tese, benta em qualquer um dos dias, de preferência na festa litúrgica de Nossa Senhora das Candeias. Mas na impossibilidade, tenha a vela benta e confie em Nossa Senhora, que se ela vai então trazer esse castigo, ela também terá a sua hora de misericórdia e ela verá o esforço que a gente fez, não é? Um esforço razoável, não é um esforço de arrancar os cabelos, mas o esforço razoável de seguir aquilo que era possível seguir nessa matéria. O importante é a bênção da Santa Igreja, que não é válida por meio da tela do computador, e
O mais importante é nossa união com Nossa Senhora e com Santos Anjos a partir de agora. Esse é o resumo de tudo que nós conversamos hoje. E aí nos vemos para os assuntos variados, para as respostas aos comentários. Nos vemos amanhã, se Deus quiser.